Boa tarde, alunos. Hoje vamos falar sobre modernidade, escravidão e o tráfico humano transatlântico. Na verdade, vamos fazer a correção da nossa última atividade, para que vocês façam aí a correção olhando para o caderno de vocês e verifiquem se acertaram ou erraram as questões. A primeira questão. Leia os versos. 600 peças barganhei. Que pechincha, no Senegal. A carne é rija, os músculos de aço, boa liga do melhor metal. Em troca dei só aguardente. Contas latão, peso morto. Eu ganho 800% se a metade chegar ao porto. Dialética da colonização. Do Heine, citado por Alfredo Bossi. O trecho do poema acima citado refere-se. Basta ler com atenção, é uma questão também de interpretação de texto, mas também relacionado ao tráfico negreiro, à escravidão. Então, quem marcou a letra C acertou. Ao comércio de escravos no continente africano e os altos lucros proporcionados aos europeus em correia dos produtos dados em troca. Porque, dava-se só aguardente, em troca tinha o escravo. Então, o comércio de escravo, que era altamente lucrativo na África e era lucrativo para os europeus, que utilizavam essa mão de obra nas suas colônias, como era o caso aqui do Brasil. A segunda questão. E em lugar de ouro, de prata e de outros bens que servem de moeda em outras regiões, aqui a moeda é feita de pessoas, que não são nem ouro nem tecidos, mas sim criaturas. E a nós a vergonha de nossos predecessores, de termos em nossa simplicidade aberto a porta de tantos males. A vergonha que nós sentimos por conta dessa escravidão, por conta dessa violência em que foram tratados os africanos. Garcia II, rei do Congo. Garcia II, ou se Garcia II, lamenta a ocorrência do tráfico de escravos a partir da África, indicando que havia também responsabilidade. Também é uma questão interpretativa. De quem é a responsabilidade pela escravidão, pelo tráfico de escravos africanos? A resposta certa é a letra B, dos próprios africanos, que haviam participado desde o início da comercialização dos escravos. A questão, fica entendido que não só os europeus, mas os africanos, principalmente aqueles mais poderosos, deram sua contribuição na escravidão, nesse tráfico de escravos africanos. A terceira questão. As relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation e de mineração. Sobre este sistema escravista, é correto afirmar que, sobre a escravidão aqui, sistema escravista no Brasil. Certa é a letra B, favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. Então, houve muita acumulação de capital, de riqueza, em função desse tráfico negreiro à custa da escravidão. Quarta questão. É correto dizer que o tráfico negreiro transatlântico contou, em grande parte, com a participação decisiva? Que é semelhante àquela segunda questão, dos poderosos reinos africanos que já praticavam a escravidão há séculos. Então, a escravidão aí que os europeus fizeram uso e foram beneficiados e acumularam riquezas, já teve também a participação dos poderosos reinos africanos que já praticavam a escravidão há séculos. Então, não foi exatamente os europeus que introduziram, ela já existia aí entre os poderosos reinos africanos. A quinta questão. Além da política que estimulava a imigração de europeus para o Brasil, um dos efeitos do fim do tráfico negreiro transatlântico foi: acabou com o tráfico negreiro, principalmente a partir da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. E aí, ao pôr fim ao tráfico negreiro,
O efeito no Brasil foi a intensificação do tráfico negreiro interprovincial em solo brasileiro. Então, os negros, os escravos que eram utilizados na região Nordeste, por conta da produção açucareira, acabaram sendo migrados para a região Sudeste, por conta da produção de café. A sexta questão. O que foi o tráfico de escravos transatlântico? Bom, essa questão vocês encontrariam facilmente no próprio texto. O tráfico de escravos transatlântico foi o maior deslocamento forçado, foi forçado de pessoas a longa distância ocorrido na história, tendo constituído até meados do século XIX o maior manancial demográfico para o repovoamento das Américas após o colapso da população ameríndia. Então foram muitos e muitos negros africanos que saíram de sua região, do seu país, do seu lugar de origem, foram para várias regiões da América, para as colônias da Espanha, de Portugal, de forma forçada. E aí se afastando aí da sua cultura, da sua religião, seus valores, convivendo com pessoas com outros idiomas. Muitos morriam até durante a viagem, porque era uma viagem longa e sem condições, muita gente amontoada, sem alimentação, sem nenhum tipo de higiene. A sétima questão. Por que a escravidão e por que os escravos trazidos do outro lado do Atlântico foram exclusivamente africanos? Também tem no texto. A escravidão ou alguma forma de trabalho sob coação era a única opção possível para que os consumidores europeus pudessem ter acesso a mais produtos tropicais e metais preciosos. Primeiro porque a escravidão já era utilizada nos reinos africanos e era uma forma de, com essa escravidão, com esse tráfico negreiro, os europeus terem acesso a produtos tropicais e metais preciosos e acumular cada dia mais riquezas. Bom, essa foi a correção da atividade passada. Agora vejam se realmente acertaram ou não para que assimilem melhor o conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição pela plataforma.